Salve galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre Walter Benjamin. E para isso eu quero fazer uma pergunta. A arte, mesmo com todo esse processo de reprodução, toda essa questão da indústria cultural, ela pode trazer algum processo de reflexão crítica? Justamente sobre essa questão da reflexão crítica da arte é que o filósofo alemão de família judia, que nasce ali em 1892 e vem a falecer em 1940, procura discutir. Ele é Walter Benjamin, ou como alguns dizem, Walter Benjamin. A filosofia de Walter Benjamin é marcada pelas influências da escola de Frankfurt, da qual ele fez parte, e também o pensamento de Karl Marx, toda a filosofia crítica levantada por esse importante pensador alemão que trouxe a sua análise crítica ao sistema capitalista e a todo o processo de exploração. Walter Benjamin tem uma vida marcada por muitas turbulências e, ao mesmo tempo, uma vida marcada pela pesquisa, pela leitura e pela publicação de muitos artigos e textos espaçados em vários lugares. O fim da vida de Walter Benjamin, digamos que é um fim trágico, ele acaba cometendo o suicídio em 1940, quando tentava ir para a Espanha, e quando percebeu que seria capturado pelos nazistas, ele comete o suicídio para não ir parar nos campos de concentração. Uma pena, mas algo que muitas pessoas na época sofreram com todo o processo do estado de exceção nazista e toda a perseguição que acontecia às famílias de tradição judaica e também aqueles que eram contrários ao Terceiro Reich. Walter Benjamin propõe uma reflexão crítica com relação à obra de arte. Walter Benjamin então traz o conceito de reprodutibilidade técnica da obra de arte. Essa reprodução constante da obra de arte, que segundo ele pode levar a aquilo que ele vai chamar de perda da aura, né? Aura seria então aquilo que faz dar sentido, faz dar brilho à obra de arte, quando ela é apenas objeto de reprodução, mas ao mesmo tempo essa questão da reprodução da obra de arte, essa reprodutibilidade da obra de arte, pode trazer também uma perspectiva revolucionária quando essa reprodução se dá a partir de reproduções críticas da obra de arte. Então é interessante notar que Walter Benjamin, ao mesmo tempo que ele faz a crítica a esse movimento de reprodução constante da obra de arte, que acaba tirando a aura da obra de arte, ele não despreza o papel da técnica, porque ele vai entender que a mesma técnica, a mesma tecnologia que é usada em reproduções de obra de arte de caráter que leva à alienação, também pode ser usada aí num processo de revolução, de crítica, de esclarecimento. Nesse sentido, Walter Benjamin defende um movimento dialético da obra de arte. Esse movimento dialético, portanto, que de um lado tem o processo de alienação, oriundo então da indústria cultural e dessa reprodutibilidade técnica da obra, ou até mesmo da estetização da obra, como era feito pelos nazistas, por exemplo, que usavam a obra de arte no processo de manipulação e formação das ideologias nazistas, mas também a obra de arte tem o sentido de politização, quando essa obra de arte contribui aí com a reflexão crítica, com o desenvolvimento de um pensamento crítico. Ou seja, Benjamin, ele não é tão negativista com relação à indústria cultural como foi Adorno, por exemplo. Ele entende que mesmo nesse processo de indústria cultural é possível que alguns elementos, que algumas práticas da arte rompam com essa questão aí da alienação. É interessante notar, por exemplo, nas obras de Charlie Chaplin, que há toda essa crítica, né, mesmo se utilizando das técnicas do cinema, que era uma arte que o Benjamin conheceu, ele vai usar essas técnicas para fazer críticas. Daí fica como recomendação que você assista aqui, né, O Grande Ditador, que você assista
Tempos Modernos, que são obras muito importantes aí, né, que trazem muitas críticas. E o cinema contemporâneo, claro, com várias obras, com várias propostas aí que acabam rompendo com uma arte apenas de consumo sem reflexão. E aí há muita coisa boa que se tem hoje. Talvez caberia agora no comentário aí no final dessa nossa reflexão você colocar sugestões de filmes, séries, livros que trazem críticas e que ajudam a pensar aí nessa arte como processo de revolução, de reflexão, de politização. Beleza? Então o pensamento de Walter Benjamin é um pensamento muito bacana e está aí, né, a ser explorado. Tá bom? Um abraço, até a próxima.